Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo. Estamos já há 6 semanas estudando o livro de Efésios. E para este dia, nossa meditação encontra-se no capítulo 2, dos versículos 11 até o versículo 22. E o tema para esta noite é a paz reconciliadora. Um tema muito relevante para os tempos em que estamos vivendo. A palavra de Deus diz-nos o seguinte: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Pai Santo, é a Tua palavra. Torna bem viva nos nossos corações. Que Tu possas promover entre nós regeneração, novo nascimento, mudança de vida. Somos Teus e queremos experimentar o Teu mover e o Teu favor dia após dia, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que livro maravilhoso, queridos, é o livro de Efésios. Eu quero lembrar aos irmãos aqui alguns acontecimentos ao longo da nossa história. Os primeiros anos do século XX foram marcados por grandes e trágicos eventos no mundo. A humanidade enfrentou a Primeira Guerra Mundial entre os anos 1914 e 1918. Viu a ascensão em toda a Europa e em especial na Rússia com a Revolução de 1917, liderada por Lenin, a ascensão do comunismo. A Rússia mais tarde formou ao lado de outros países a poderosa União Soviética, consolidando assim com a força comunista, principalmente na Europa Oriental. Na década de 20, observou a chegada do fascismo de Benito Mussolini na Itália. Enfrentou uma grande crise econômica em 1929 que, a partir dos Estados Unidos, atingiu o mundo capitalista, inclusive o Brasil, gerando uma grande crise na produção do nosso café. Nos anos 1930, a humanidade assistiu
A chegada ao poder na Alemanha de Adolf Hitler, eleito democraticamente em um país que havia sido devastado, destruído pelos resultados da Primeira Guerra Mundial e da crise de 1929. O ano agora era 1938 e a Europa assistia temerosa os avanços de Hitler para reerguer a Alemanha. E foi precisamente, queridos, no dia 29 de setembro, que o primeiro-ministro da Inglaterra, Neville Chamberlain, assinou com a Alemanha o chamado Acordo de Munique, um tratado que visava impedir uma nova guerra mundial. Quando Chamberlain desembarcou em Londres, ele comemorou entusiasticamente a assinatura do acordo, afirmando: I believe it's peace in our time. Eu acredito que ele é a paz em nosso tempo. Jornais anunciaram isso. E Chamberlain certamente, com a sua grande conquista, comemorava com muita alegria. O acordo de Munique não deu em nada. Infelizmente, quase um ano depois, setembro de 1939, a Alemanha de Hitler e a União Soviética de Stalin, as duas potências, invadiram a Polônia, marcando assim o início da Segunda Guerra Mundial. Neville Chamberlain acabou sendo demitido do seu cargo no mesmo mês em que a Alemanha invadira a Europa Ocidental, em especial a França, mês de maio de 1940. Assim como nas primeiras décadas de 1900, os governos desse mundo falam da necessidade de paz. Mas o que mais temos enfrentado são crises, conflitos e guerras. Todas as tentativas humanas até podem dar certo por um determinado período. No entanto, por causa da ganância e dos interesses pessoais, a paz propagandeada é uma farsa. Nosso mundo mais parece um campo minado e não há uma solução para os conflitos que temos enfrentados através de um olhar político, moral e até mesmo religioso. O único pacto de paz eficaz é o realizado pelo próprio Deus. O texto que nós lemos em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, é o modelo de um verdadeiro tratado. Pois nele, Deus não apenas fala de paz, ele promove a paz. Ele reconcilia povos tão diferentes e, principalmente, Deus reconcilia o homem perverso, pecador, dominado por uma essência maligna em um membro da família dele. Como nós podemos aprender sobre a paz reconciliadora? Eu posso sintetizar o texto lido de Efésios 2, 11 ao 22 em 3 palavras-chave: separação, reconciliação e unificação. A primeira palavra, separação. Aprendemos isso nos versos 11 e 12. O apóstolo Paulo afirma no versículo 11 que devemos lembrar que outrora, essa palavra apresenta o passado dos gentios. Afinal, quem são os gentios?
todos aqueles que não são judeus. Gentios, portanto, somos nós que não pertencemos à comunidade de Israel. E Paulo faz-nos questão de lembrar, verso 11, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Esse versículo, ele mostra o grande desprezo que os judeus tinham com os gentios. O judeu detestava o gentio. Era algo tão forte, tão terrível, que um judeu, por exemplo, não podia ajudar uma mulher gentia a dar à luz, pois ele estaria certamente colaborando para o nascimento de um novo gentio. Quem porventura se casasse com uma mulher gentia, se um judeu casasse com uma mulher gentia, ele era considerado pela sua família como um morto. Inclusive, havia o cerimonial de um funeral, simbolicamente falando. Eu tive um aluno judeu e esse aluno me afirmou um dia que ele tinha que orar a mando dos seus pais todas as manhãs a seguinte oração: Senhor, te dou graças por não ter nascido um gentio. Para o judeu, o gentio era considerado combustível para o fogo do inferno. O desprezo, portanto, era absoluto. Além disso, o versículo 12 fala que os gentios eram falidos espiritualmente. Ao lermos o versículo 12 do capítulo 2 de Efésios, iremos observar as expressões que Paulo faz uso, e elas são 5. Primeiro, estáveis sem Cristo. Segundo, separados da comunidade de Israel. Terceiro, estranhos às alianças da promessa. Quarto, não tendo esperança. E quinto, sem Deus no mundo. Que tristeza! Isso é falência espiritual. Importante mencionar aqui que Paulo está escrevendo para uma igreja que ficava em uma cidade politeísta, Éfeso. Uma cidade cosmopolita, grande, famosa, rica. No entanto, os efésios cultuavam vários deuses e a principal deusa era Diana, nome dado pela mitologia romana. A mesma deusa era chamada de Ártemis, segundo a mitologia grega. O apóstolo visitara a cidade no contexto da sua terceira viagem missionária. A afirmação da sua idolatria era muito conhecida. Atos capítulo 19, 28, há inclusive a expressão: grande é a Diana dos Efésios. Outra versão diz Diana, a rainha dos Efésios. Esse povo, portanto, tinha muitos deuses, mas não conheciam o Deus único e verdadeiro. Por isso, eles eram desprovidos de esperança. Viviam e criam apenas no hoje, desacreditando totalmente na ressurreição e no porvir. Sua base de vida era inspirada na filosofia epicurista. Epicuro foi um grande pensador que dizia que a vida era o agora. Apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 32, ele vai afirmar: se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso?
Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. De que me aproveita a vida? Se a vida é o aqui e agora, vamos comer, vamos beber, porque amanhã a morte é o fim. Que tristeza! A pessoa que não tem esperança, ela vive miseravelmente apenas crendo no agora. A segunda palavra é a palavra reconciliação. E ela se encontra entre os versículos 13 até o 18. E o versículo 13 começa com a seguinte expressão: mas agora. Mas agora o quê? O versículo completo diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Mas agora se trata de uma mudança abrupta. Paulo retoma a ideia do início do capítulo 2, onde, depois de escrever que estávamos mortos nos delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, e éramos por natureza filhos da ira, ele afirma: mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Falei sobre isso, inclusive, na semana passada. Meus queridos irmãos, independente das nossas condições passadas, independente do nosso status social ou econômico, Deus nos trouxe para perto pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo, lá na cruz. Pela graça o Senhor nos salvou. Inclusive tem até uma canção belíssima. Pela cruz me atraiu, me chamou, gentilmente me atraiu. Ah, que cruz poderosa é essa! Entre os versículos 13 ao 18, nós podemos destacar a palavra inimizade, e ela em dois sentidos. O primeiro sentido é o sentido vertical. Nós éramos inimigos de Deus. E o segundo, o sentido horizontal, inimigos uns dos outros. O Senhor Deus trata das duas questões, uma vez que elas, as duas, o sentido vertical e o sentido horizontal, têm origem em um mesmo e único problema: o pecado. Pecado gera separação, divisão, mutilação e morte. Após a queda do homem, conforme nós aprendemos lá no livro de Gênesis, o pecado produziu 4 separações. Primeiro, separação de Deus. O homem foi condenado à morte. Segundo, separação do seu semelhante. Adão e Eva entraram em conflito, e aí você vai perceber que a Bíblia diz que o desejo da mulher será para com o seu marido e ele vai dominá-la. A terceira separação é a separação de si mesmo. Com o pecado, o homem tornou-se um ser ambíguo, cruel, depressivo, desprezível. E, em quarto, separação da natureza. Esse homem que reinava absoluto, produzindo, colhendo o que o Senhor havia plantado, colocado no jardim, vai ter que trabalhar. E a terra passou a produzir espinhos, ervas daninhas. Pecado provoca separação. E é claro que a pior das separações é a de Deus, pois sem o Criador,
o homem é prisioneiro do diabo. Além de ter o seu destino traçado desde o seu nascimento. Cazuza, inclusive, tem aquela música Ideologia que ele vai cantar. Os nossos destinos foram traçados na maternidade. E qual era o destino? O meu destino, o teu destino, o nosso destino sem Deus é o inferno. O pecado provoca isso. O pecado destina-nos para uma separação total. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. A única solução, portanto, para resolver a questão do pecado é a morte. Ou estamos mortos no pecado, fazendo a vontade da carne, vivendo segundo o curso deste mundo, ou estamos mortos para o pecado, vivendo então para Deus. É por essa razão que a obra da cruz é plena, é perfeita, é total em todos os sentidos. A cruz mata o nosso homem velho. A cruz nos reconcilia com Deus, resolvendo assim com o problema da verticalidade. Romanos 5, 10, 11 nos afirma: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ao mesmo tempo em que nos aproxima de pessoas que antes eram estranhas e muitas vezes por nós desprezadas. Tratando assim também da questão da horizontalidade. O Senhor resolve as duas, vertical e horizontal. A oração de Jesus em João capítulo 17, conhecida como oração sacerdotal, especificamente nos versículos 21, 22 e 23, esses 3 versículos são cruciais para o nosso entendimento sobre o que Deus propôs para solucionar a questão da horizontalidade. Olha que interessante, versículo 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Em Cristo, meus queridos, nós somos perdoados para termos livre acesso ao Pai e para chamar a pessoa que não tem o nosso sangue biológico de irmão. O sangue da cruz, o sangue de Cristo nos aproximou, primeiramente com Deus e depois dos nossos semelhantes. Se o mundo hoje é mais um campo minado no sentido moral, político, social e principalmente espiritual, o apóstolo Paulo afirma que Cristo é a nossa paz. Olha o que diz o versículo 14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. O Senhor
derrubou toda barreira, destruindo por completo aquilo que distanciava-nos. Se estávamos falidos espiritualmente, Deus tomou a iniciativa para a reconciliação. Por isso que é pela graça que nós somos salvos. Não é por teu esforço, não é porque você é bom, porque você é bonito, porque você é rico ou tem o melhor carro do ano. Não. É Deus que escolhe você, é Deus que salva você, é Deus que reconcilia você com Ele mesmo, para que você também possa estar reconciliado com o seu semelhante. A paz de Cristo, meus queridos, é muito mais que ausência de guerra. Ela é estado de espírito, é liberdade plena e total, onde só é possível obter tudo isso por meio da justificação. Portanto, o homem sem Cristo é um ser triste, depressivo e injusto que jamais terá paz. Ele até pode ter momentos de ausência de guerras, mas a sua alma sempre estará em conflito. O que é preciso? Haver a justiça de Deus, haver a ação da justiça do Pai. É por isso que o Romanos 5:1 vai nos ensinar: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Oh, louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Primeira palavra, separação. Segunda palavra, reconciliação. E terceira e última palavra, unificação, que vai do versículo 19 ao versículo 22. No 19, a expressão paulina é assim já. Assim já começa a descrever a unificação dos dois povos estranhos, judeus e gentios. E para isso, o apóstolo Paulo faz uso de 3 figuras para expressar o que nós somos como unidos, unificados agora em Cristo. Primeiro, nós somos uma nação. O versículo 19, primeira parte dele, nós somos concidadãos dos santos. Se Israel falhou como nação, Deus deu à igreja a oportunidade de ser nação e reino onde Jesus é o Senhor. Na igreja não deve haver nem judeu, nem gentil, nem pobre ou rico, homem ou mulher, preto ou branco. Gálatas capítulo 3, 27 e 28, o Senhor nos lembra. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos sois um em Cristo Jesus. Se você foi batizado em Cristo, de Cristo você já se revestiu. E é por essa razão que só existe um. E esse um é Cristo Senhor. Deus não tem 2 corpos ou 2 igrejas. Existe apenas uma igreja. A igreja que se apresenta como nação santa de Deus, a família do Senhor, uma nação. E por isso que, em segundo lugar, a segunda figura que Paulo usa é a figura da família. Nós somos uma nação, mas nós somos também uma família. Onde encontramos essa família? Se você observar lá no versículo 19, ele vai dizer: nós somos concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Onde é que encontramos essa família?
Efésios capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Qual será a família do céu? Qual será a família da terra? A do céu é aquela que fazem parte os nossos irmãos que nos precederam e que morreram em Cristo. E a família da terra somos nós que estamos vivos, proclamando o Senhor Jesus, proclamando a paz que só existe nele. Um dia, essas duas famílias, a do céu e a da terra, na glória se reunirão, formando a família única do Senhor. Oh, maravilha! E a terceira figura é a figura do santuário, que está nos versículos 20 ao 22. E santuário é uma das expressões mais lindas que o Senhor Deus fala sobre a igreja. Gênesis vai nos apresentar que Deus andava com o seu povo. Com Adão ele passeava pelo jardim na viração do dia. O texto sagrado fala que Enoque andou com Deus. Já em Êxodo, Deus morava com o seu povo. Mas esse povo pecador, transgressor, até tentava, mas sua condição má e perversa sempre o afastava do Senhor. Deus morava com o povo e aí ele morava no tabernáculo. Em Samuel, 1 Samuel no capítulo 4, há uma passagem muito interessante quando a arca do Senhor é tomada pelo exército dos filisteus. Ali há um grande conflito e os filhos de Eli, Ofni e Finéias, acabam sendo mortos. E um dos soldados da tribo de Benjamim vai correndo anunciar a derrota e também de que a arca fora tomada. Ele encontra Eli, já velho, sentado em uma cadeira, conta a notícia da morte dos filhos e Eli acaba caindo, quebrando o pescoço e morrendo. A sua nora, a esposa de Finéias, estava grávida e entra em trabalho de parto ali e fica sabendo que a arca do Senhor fora tomada. Ela então, antes de morrer, dá à luz a um menino e ela diz assim: Icabode, foi-se a glória do Senhor. A glória do Senhor foi embora. E aí, queridos, João capítulo 1 vai nos dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A glória do unigênito, a glória de Jesus, para nos reconciliar, foi até a morte e morte de cruz. E lá no Calvário, ele nos atraiu no seu corpo para morrermos juntamente com ele. João 12:32 nos lembra isso: e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. E isto dizia, diz o versículo 33, significando de que gênero de morte estava para morrer. Romanos capítulo 6, versículo 6, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Versículo 7, porquanto quem morreu, justificado está do pecado. É tão somente através da nossa morte inclusiva com Cristo e da nossa ressurreição juntamente com Ele que nós iremos aprender a maior de todas as lições desse texto tão fantástico de Efésios. Deus andava com o seu povo, Gênesis. Deus morava com o seu povo a partir de Êxodo. E agora, pela obra da cruz, Deus nos transforma em tabernáculo. Ele habita dentro
de nós. Deus não está ao teu lado, Ele está dentro de você. Deus não anda contigo, Ele anda em você. Ele está em você. Por isso que nós podemos declarar pela fé: não mais eu, mas Cristo vive em mim. O nosso corpo é morada do Deus Altíssimo. Somos templo do Espírito Santo. Mas atenção, é super importante lembrarmos que este santuário não está concluído. Ele é obra inacabada. É verdade que estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e Cristo é a pedra angular ou pedra principal. Isso nos ajuda a lembrar o versículo número 20 do capítulo 2. No entanto, o versículo 22 afirma que estamos sendo edificados. Olha só, e sendo edificados juntamente com os nossos irmãos, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós somos, então, obra inacabada. Portanto, tenha paciência com o seu irmão. Tenha paciência contigo mesmo, tenha paciência comigo, eu contigo, você comigo. Tenhamos paciência uns com os outros, porque a obra que o Senhor começou em nossas vidas, Ele ainda não terminou. Deus está trabalhando. Mas nós podemos crer em Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Você crê nisso? Oh, louvado seja o Todo-Poderoso. Aquela cruz não era dele, era minha cruz. E pelo sangue daquela cruz, o Senhor me aproximou, te aproximou, nos reconciliou. Louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar, se somos a habitação do Senhor, para onde você tem levado o seu corpo? O que você tem feito da sua boca, das suas mãos, dos seus olhos, dos seus ouvidos? Não se esqueça que tudo é dele, é para a habitação dele. Portanto, meus amados irmãos, é verdade, Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, mas Ele veio habitar em você. Ele te chama de templo do Espírito. Então, creia que em Cristo Jesus, nós, eu, você, todos nós que aqui cremos, somos novas criaturas, onde as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E para encerrar, algumas perguntas. Você crê que Deus reconciliou você para uma nova vida com Ele? Você já experimentou o novo nascimento? Você já nasceu de Deus? Você crê que a pessoa que está ao seu lado, sentada aí em todos os cultos, reuniões, celebrações, é de fato sua irmã, seu irmão? Você a conhece? Não basta saber o nome dele ou o nome dela. É preciso conhecer o que ela está passando, o que ele está enfrentando, para que, no mínimo, eu e você possamos orar por ele e por ela. E terceiro, você está em paz contigo mesmo, com você mesmo? Ou a sua vida está toda desorientada e bagunçada? Eu tenho para você uma grande notícia.
Em Cristo Jesus, se você crê, já houve a reconciliação. A cruz do Calvário, ela foi o instrumento que Deus usou para matar o Senhor Jesus, mas também destruir com o teu, com o meu, com o nosso homem velho, para que Gálatas capítulo 2, versículo 20 pudesse ser uma grande realidade. Paulo vai afirmar, a partir do 19, porque eu, mediante a lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. E ele então completa, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se a sua vida está bagunçada, confesse hoje mesmo um novo nascimento e que a vida abundante do Senhor Jesus seja a tua vida e que o Cristo ressurreto seja de fato a tua ressurreição e que você possa desfrutar intensamente do poder da glória e de uma nova vida, a saber, a vida de Jesus, que te reconciliou com Deus e com o seu semelhante. Permaneça abençoado, permaneça abençoando. E você pode, inclusive, enviar essa mensagem para os seus contatos, para que assim como você, os seus contatos também possam desfrutar da paz reconciliadora.